O título dessa mensagem é Um Encontro que Mudou a Minha Mente. O título, eu vou repetir. Um encontro que mudou a minha mente. Marcos 5, versículo 1. Quem pode abrir? Marcos 5, versículo 1. Diz assim: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, da onde? Um homem cujo espírito imundo, o que tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém os podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, pois, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhes muito que os não enviasse para fora da província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que havia tido acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E o que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado, e que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para sua casa, para os teus, e anuncie quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera. E todos se maravilharam. Quantos podem aplaudir o Senhor por essa... Irmãos, quando fala do Gadareno, para mim, é algo muito interessante. É muito, me chama muita atenção quando vai falar do Gadareno. Por quê, apóstolo? Porque o Gadareno, irmãos, ele é um camarada que ele tem mais de 6.000 demônios no corpo. Quantos? Ele tem mais de 6.000. Porque ele disse: Eu me chamo... Jesus perguntou o nome dele: Qual o teu nome? E ele disse: Legião. Uma legião era constituído de pelo menos 6.000 soldados. Não é um batalhão, é uma legião. Então, quando ele fala, nós somos uma legião, e uma outra coisa que mostra a quantidade de demônio que tinha, era que, quando os demônios foram expulsos, eles pediram para entrar nos porcos. E os porcos tinham uma vara de porcos, ele fala manada, né? Mas tinha uma vara de porcos com 2.000 porcos. E os demônios possuíram aqueles porcos, e os porcos se precipitaram. Ou seja, se jogaram do monte abaixo. Ou seja, qual é a lógica disso? Um demônio não tem capacidade de possuir 2.000 corpos de uma vez.
mas 1000 demônios têm como possuir um só corpo. Então, no mínimo, tinha 2000 demônios naquele homem, no mínimo, que entrou em 2000 porcos, no mínimo. Mas nós sabemos que ele tinha uma legião, então entrou pelo menos 3 demônios em cada porco, se for assim. Amém? Quem está entendendo? Agora, Deus permite que o homem ande endemoniado o tempo todo? É claro que não. Quando o homem, alguém faz um trabalho de libertação com ele, expulsa o espírito dele, ele vai lá e o espírito volta novamente com 7. Então ele tinha 7, agora tem 7 vezes 7, 49. E aí o camarada vai e expulsa. E aí ele volta, segundo o livro de Mateus, né? Eles voltam com mais 7 piores do que eles, chegando, vendo a casa varrida, ornamentada, e ele volta novamente, 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7, aí vai. Não é isso? A matemática. E o estado do cara vai ficando pior, cada vez pior, porque vai voltando com demônios piores. Agora me diz, esse homem precisava de libertação na onde? No físico? É claro que não. Por quê? Porque nem correntes e nem cadeias eram capazes de prender esse homem. A Bíblia diz que nem correntes. Então posso considerar que o gadareno era liberto? Só porque as correntes não conseguiam prender ele? É claro que não. A libertação é muito mais do que física, ela é espiritual. Mas ela também é muito mais de espiritual. Ela é um entendimento. Quem está entendendo? A libertação é um entendimento. Porque por mais que você seja liberto ou libertado, que a palavra o ado representa o passado mesmo, é como se fosse o did em inglês. Se você fosse libertado das garras do diabo, mas se você não for liberto da mente, o diabo vai voltar novamente para o seu corpo. Ele vai aprisionar a sua alma. Então você precisa ser liberto no espírito, no físico, é lógico. Qual é a manifestação física? Se o cara toma cachaça, qual é o espírito que age na vida dele? E aí você identifica. Aí a fisionomia daquele homem muda ou não muda, gente? A fisionomia muda, o rosto dele, tu olha e fala, esse cara aí toma cachaça. Aí tu olha para esse cara aqui, fuma crack. E aí você vai vendo que ele vai tomando a forma, a característica do espírito que está agindo na vida dele, que é perceptível. E aí você vê, aí vem uma escravidão física, começa uma limitação física, o cara começa a ficar com dor no pulmão, o camarada começa a ficar com dor na cabeça, a manifestação no físico daquela prisão espiritual. Aí depois ele tem a prisão do vício, né, que é o espírito, e tem o emocional também, que está todo abalado ali, é família, todo mundo envolve. Então ele está preso na alma, no corpo e no espírito. Então se liberta ele no emocional ali, se liberta ele no espiritual, sai em nome de Jesus. Ele fica na igreja até um tempo, e aí ele começa, tu vê que com 2 semanas, 3 semanas sem beber nada, o rosto dele começa a ficar bem de novo. Ele começa a ficar corado novamente, ele começa a falar sem se tremer, ele começa a ficar bem. Ele foi liberto no espírito e foi liberto agora no físico. O físico dele está se recuperando. Mas a mente dele ainda não foi transicionada. Ele não teve um encontro com Jesus na sua mente. E aí vai passar 1 mês, vai passar 2 meses, ele está indo num embalo de que alguém está ajudando ele, o diabo saiu da vida dele, ele está liberto do espírito, ele está liberto fisicamente, está se recuperando fisicamente, mas a mente dele não foi transicionada. Daqui a pouco ele volta a praticar aquele vício novamente, e aí ele volta pior do que era antes. Então, irmãos, por isso que eu prezo pela libertação na mente, até mesmo antes da libertação do espírito, e até mesmo antes da libertação do físico. Porque tem que começar pela mente. É por isso que aqui na nossa igreja nós costumamos fazer o jejum de 3 em 3 meses pela libertação da mente. Apóstolo Paulo disse isso bem claro. Ele disse que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que vendo não veja, ouvindo não ouça e não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então o cara é liberto, pum, o espírito sai da vida dele, ele tem uma sensação boa de liberdade ali, que aquele peso, aquele monte de demônio em cima dele, e ele está se sentindo bem, está se sentindo leve, está se sentindo feliz, a reação no corpo também está legal, ele parou de fumar, parou de beber, está bem. Mas aí a mente não foi transformada, logo logo ele vai, poxa, quer saber? Com vontade de fazer aquilo de novo, tem nada a ver, é só uma vez só. Só uma vez, não vai ter problema nenhum não. Eu acho que se cheirar só uma vez, não vai ter problema nenhum. O problema é que eu era muito descontrolado. Aí o cara não começa a se convencer. Eu fumava demais, pô. Não tem que parar de vez.
negócio é só dar uma diminuída. Se eu fumar um de manhãzinho depois do café, aí ele começa a negociar com ele, porque a mente não foi transformada. Se eu fumar um cigarrinho depois do almoço e um à noite, não vai me fazer mal nenhum. O negócio é que eu vou fumando um atrás do outro. Eu prometo que eu vou fumar só uns 2, 3, e aí eu não consigo. Eu pego o embalo. Irmãos, entenda, se você não tiver a mente transformada, você nunca vai ter a capacidade de se autodisciplinar, ainda mais para um vício. É o primeiro engano do diabo. Não. Se eu for ali, tomar só um gelinho, uma cervejinha, der um teco, só para ficar legal, vou trabalhar a semana, fico lá, trabalho a semana toda, sexta-feira só ali na social, só no social, tomo umas 2 geladinhas, dou um tequinho, fico beleza, vou para casa, fico tranquilo. Irmão, tu vai cheirar a madrugada toda, tu vai ficar 3 dias na favela. Não tem freio para quem o espírito entrou na vida dele com 7 piores. Não tem freio, não tem negócio. Por isso que não basta apenas só o cara ser liberto no espiritual. Sabe quando um homem é liberto no espiritual? Quando alguém bota a mão na cabeça dele e fala, sai em nome de Jesus. O cara sai, o demônio sai. Por quê? A pessoa que expulsou tem autoridade. E ela sente a libertação. Mas ela não quis a libertação, ela não desejou a libertação. Ela não foi liberta no entendimento antes de alguém expulsar o espírito. Quem está entendendo? Ela precisa, rejeitar aquilo. E aí Jesus, olha que tremendo, aquele camarada está lá no monte, ele está lá, onde ele está, gente? Olha a sede do homem. Uma hora ele está nos sepulcros. O que o endemoniado está fazendo no sepulcro? Um homem que arrebentava a corrente. Isso é sério, irmãos, e é verdade, a Bíblia não mente não, irmão. O meu padrasto conta uma história de uma tiazinha dele no interior de Minas, que ele falou que a tia dele era muito magrinha mesmo, deveria ter uns 75 anos de idade. Ele falou, Davi, eu via na sala da casa dela, ela botava a mão para trás, assim, ela dava uns pulos, a cabeça dela quase batia no teto. Eu não imaginava como que uma senhora tão franzina e velhinha daquela, quando possuía o demônio, pulava tão alto assim. É um caboclo, é um espírito que dá força para ele. E se ele pegar assim, ó, eu vi um camarada manifestado um dia na praça, na praia, eu estava na praia, eu vi um camarada manifestado com um espírito desse, um negão, ele nem era tão forte assim, ele bateu em todo mundo na praia, e o nego dava com garbo de guarda-chuva nele, aquele negócio do guarda-sol, dava na cabeça dele, garrafada nele, ele batia em todo mundo, aquele cara não caiu, aquele cara tomou mais pancada do que qualquer outro lutador de boxe, mas a praia toda batendo nele, ele batendo nos caras. Chegou o momento que teve que chegar a polícia e ficou todo mundo em volta dele, ninguém conseguia chegar em cima do cara, o cara sangrando, mas não caía. Eu falei, esse cara está manifestado. Ele não está drogado, ele não está nada, ele está manifestado. Não existe nenhum ser humano assim, não existe. E o gadareno era esse cara que arrebentava as correntes, arrebentava tudo. Ele arrebentou a corrente, ele arrebentou tudo, só que a mente dele, quando o diabo possuía a mente dele, ele ia para os sepulcros. E o que ele ia fazer no sepulcro, irmão? Geralmente comer vísceras humanas. E quando ele tinha um pouco da libertação na mente, porque o homem não pode ficar possesso o tempo todo, um pouco da libertação ele corria para o monte. Não é aí que a Bíblia diz aqui? Uma hora ele estava no sepulcro e outra hora ele estava nos montes. Ele não conhecia o Deus de Israel, ele não conhecia o Deus de verdade. Ele morava numa cidade chamada Decápole. A Decápole eram 10 cidades, daí que vem Deca, né, de 10 em grego. A Decápole era uma cidade eram 10 cidades pagãs que ficavam no outro lado do rio, de Genezaré. Então, quando Jesus atravessou o mar, agora olha só que tremendo, quando você vê o texto bíblico, gente, você vê a preciosidade de Jesus. Irmãos, quando você lê a Bíblia, olha, eu quero só fazer uma ressalta aqui. Se o Vinícius quiser cortar, pode cortar. O Washington, parabéns pela palavra de oferta. Amém? Uma salva de palmas pela vida do Washington. Mas eu quero te dar um conselho. Água demais mata a planta, tá, filho? Porque depois que você casou, nenhuma mensagem no grupo dos doces tu coloca mais. Cuidado. Amém? Nem um oi tu bota mais. Cuidado, água demais mata a planta. Vai devagar no pote. Só essa parte. Não é possível, o cara sumiu do grupo. Nenhuma mensagem, nem um joinha. Que isso? Admiro a Carla está aqui no culto hoje. Amém, irmão? Misericórdia, irmão. Amém? Uma folga, tá, filho? Vai trabalhar no encontro, não vai? Vai.
Fica em casa. A campanha, Carla, fica em casa. Deixa. Amém, irmão? Glória a Deus. Então deixa eu voltar aqui. Então, meus amados, aí tu tira, tá, Vinícius? Tu pode ir, tira aí. O gadareno, ele corria para os montes, por quê? Desde o Antigo Testamento, os homens associavam o monte com Deus e as grutas com o diabo. Você nunca viu uma gruta chamada Gruta de Deus? Já viu? É garganta do inferno, garganta do diabo, é escuridão das trevas, gruta do inferno. Tu não vê nenhuma gruta com nome bom. Porque eles acreditavam que gruta era coisa de maldade. Até hoje, você pode ver em qualquer lugar aí. Gruta tem nome ruim. E dedo de Deus, mão de Deus, pico de Deus, tudo associado a Deus, sei que lá dos anjos. Então, os montes associam. Então, ele subia para o monte, mesmo não conhecendo Deus, acreditando de buscar algo de bom para a vida dele, porque daquele jeito não dava para ele viver. Olha o clamor da alma de um homem. Mesmo o homem não conhecendo a palavra, mas um clamor de um homem que não conhece o Deus verdadeiro, mas há um clamor por uma libertação e ter uma vida melhor. Se você vê uma passagem antes, não é um capítulo antes, se você vê aqui uma passagem antes, nós estamos no capítulo 5. Olha a passagem de cima. Jesus apazigua uma tempestade. Jesus está indo para o outro lado com os discípulos e vem uma grande tempestade. E a tempestade vinha atormentando tudo, Jesus aquietou a tempestade. Entenda, o reino do Espírito já sabia que Jesus ia bater de frente com esse homem e ia libertar ele. Irmãos, entenda o seguinte, quando você começa a enfrentar uma luta muito grande dentro da sua casa, uma tempestade, você pode ficar tranquilo, Jesus atravessando para chegar na tua casa para libertar sua família. Quem está entendendo? Se está enfrentando uma luta está se levantando, só pede Jesus para acalmar a tempestade. Mas sabe por quê? Obrigado, filho. Sabe por que Jesus acalmou a tempestade? Os discípulos ficaram apavorados com aquilo que veio de fora. Jesus não deixou a tempestade entrar nele. Quando a tempestade entra e nos afeta, ela nos bagunça, nos desorganiza por dentro, a gente fica sem saber o que fazer. Jesus não se deixou ser afetado pela tempestade. Aquilo que não consegue te afetar, você tem o governo dela. Quando uma pessoa chega desgovernada do seu lado, quando ela chega toda desorientada do seu lado, se você der atenção a ela, ela te atribula, você briga com ela, discute com ela. Mas mantém sua postura, fica ligado com Deus, que você vai governar a situação. A pessoa vai se acalmar, vai tudo ficar bem. Mas se tu deixar ela te atribular, vai ficar dois atribulados, aí viu o terceiro atribula. Você tem que ter a paz de Cristo, saber que Jesus está no teu barco e falar, Senhor, acalma essa tempestade não pode entrar em mim não. Até porque essa tempestade nem é minha, essa tempestade é da outra pessoa que está pedindo buscar ajuda comigo. Porque ela vê Jesus na minha vida. Quem está entendendo? É a hora que o discípulo vem contar um problema dele, você fica mais atribulado que o seu discípulo. Uma pessoa me liga assim, meu apóstolo, o meu discípulo isso, o meu discípulo aquilo. Eu disse, calma aí, mas aconteceu isso tudo com o teu discípulo, tu está mais atribulado do que ele? Então faz o seguinte, ora e pede o Jesus que está na sua vida para acalmar a tempestade dele, aproveita e pede para acalmar a sua. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que não nos afeta, nós temos o governo. Quem está entendendo, irmão? E aí, olha só que tremendo. Aquele homem, num ápice de lucidez, tu acha que os demônios queriam correr e se dobrar e se ajoelhar para Jesus? É lógico que não. Quando ele vê Jesus de longe, quem vê? O gadareno. Ele vê Jesus de longe, ele corre para se prostrar para Jesus. Mas quando ele corre para se prostrar para Jesus, os demônios tomam a mente dele novamente. Está entendendo? Por quê? Por que isso? Porque os demônios, ele tem desejo, mas muito desejo de adoração. Eles querem adorar a Deus. Eles foram feitos para adorar a Deus. Mas eles precisam de um corpo para adorar a Deus. Lembra no livro de Jó? Quando os anjos vieram para adorar ao Senhor, o Satanás veio no meio. Ele veio no meio, o que Deus fez? Identificou logo. O que Deus fez?
Satanás, de onde que você vem? Talvez tinha milhares de anjos vindo, ou milhões de anjos vindo, mas no meio daquela adoração eles vieram para adorar o Senhor, e Deus disse, Satanás, identificou ele no meio, o que está fazendo? Ah, eu vim de rodear a terra e passear por ela, porque não tem como ele se infiltrar, porque Deus vai identificar. E aí Deus vai falar, eu não aceito sua adoração. Porque para ele, o diabo sabe que para qualquer anjo é um prazer muito grande adorar a Deus. Mas ele não pode mais adorar. Então qual é a forma que o diabo tem para adorar a Deus? Quem sabe? É conseguir entrar no corpo de um levita em pecado, ele adora junto com o levita. É por isso que todo levita que anda em santidade, jejua, ora, anda em santidade, é uma luta para ele permanecer no altar. O diabo diz, é muito compromisso, é isso, aquilo outro, é muito pesado, ele quer te tirar do altar. Agora, tenta tirar um pecador do altar, tu não consegue, irmão, só se o pastor descobrir. Ele fica ali, irmão. Ele é carnal, ele fica ali, e os pecados deles é escondido, e ele fica ali, por quê? Porque o diabo faz de tudo para manter ele ali. O diabo não vai militar contra o próprio diabo. Você pode reparar. Quantas igrejas aí você conhece que o levita, tu sabe que o cara fuma maconha, faz um monte de coisa, está 20 anos lá no altar, e aí tu fala, esse cara maconheiro está lá ainda. O diabo não vai tirar ele nunca. E se o pastor não tem posicionamento de chegar e falar assim, aqui não, e tirar, ele vai ficar lá. E não desiste do altar não. Porque a única forma que ele é usar o corpo de alguém para adorar a Deus. E aí Deus não pode nem proibir de adorar. E o diabo está dentro assim, ó. Ai, como é bom adorar novamente, ainda bem que tem essa carcaça aqui para usar. Esse pecador miserável. E ainda vou condenar ele comigo no inferno. E aí todo aquele que está em santidade ali adorando, o diabo fica, sai do altar, eu te detesto, sai do altar. Você não era para estar aqui, é muita cobrança, tem que vir para ensaio, tem que ter compromisso com Deus. Tem que andar em santidade. Agora tu vê, não pode nem ver uma pornografiazinha. Não pode nem não sei o que lá. Sai, é muito pesado para você. Todo mundo que anda em santidade vai ser caçado para largar a cela, para largar a governo de 12, para largar o que está fazendo, porque você está incomodando as trevas, amado. Agora quem está em pecado, ele não é tentado a largar, porque ele está trabalhando para o diabo com falso testemunho, com engano. E aí o inimigo vai ficar usando ele até ele ter uma libertação da mente, até ele reconhecer que ele é pecador, gente. E que ele precisa, ele não pode querer ser líder e ser pecador ao mesmo tempo. Ele não pode tocar e ser pecador ao mesmo tempo. É uma libertação no entendimento, o que ele acha. O que ele pensa sobre isso? Por que ele não vai tocar numa banda de pagode no mundo? Por que ele não vai tocar numa banda de rock and roll? Ou vai tocar alguma coisa e vai para o mundo de vez? Você vê que é uma obra do diabo na vida do cara mesmo, porque faz ele permanecer no pecado e ao mesmo tempo desejar as coisas de Deus. Então é uma profanação. Ele não tem vontade de ir para o mundo, mas ele tem vontade de pecar, ele tem vontade de tocar. É um espírito que não larga o pecado e não larga o altar. É um espírito que ama o altar e não quer levar o cara para o mundo, ele só quer corromper. Imagina, uma pessoa, pastor Ana, que adultera. Ou ele pega uma mulher ali, pega outra ali. Por que esse cara não vai para o mundo logo e pega quantas ele quiser? Fala a verdade. E ninguém vai falar dele, porque ele é do mundo. Se o crente adulterar, o crente sem vergonha. Mas o cara é do mundo mesmo. Mas ele não quer isso. Porque o espírito que está agindo na vida dele não quer isso. O espírito que está na vida dele quer escandalizar o evangelho. Por isso ele permanece dentro da igreja. Porque não se trata de um desejo só da carne. Tem um desejo do diabo junto. Para escandalizar, para derrubar. Quem está entendendo? E a pessoa não identifica isso. Ele não consegue identificar, porque o temor de Deus foi embora. Por quê? Porque houve a libertação do espírito, houve a libertação do físico, mas não houve a libertação da mente. Ele consegue ter uma vida dupla, sem mesmo assim se tocar, que não tem noção. As brincadeiras deles são sem noção. A pessoa que fica na igreja 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos,
3 anos, eu não preciso nem mencionar o nome de pessoas aqui na igreja, que já está 4 anos na igreja, que tem a mesma mentalidade de quando entrou na igreja. Não consegue avançar. As brincadeirinhas são de duplo sentido. As brincadeirinhas são coisas que tu vê que não é condição de crente. A linguagem não é de crente. Tu fala, cara, como é que pode uma coisa dessa? É o mesmo apóstolo, são os mesmos 12, são a mesma palavra. Como que pastor Ulisses conseguiu chegar a ser um pastor? E o cara que era da mesma sala do pastor Ulisses ainda é o mesmo cara com a brincadeirinha de pecado, de não sei o que lá, de bota não sei aonde, o bambu que não sei aonde, que entrou não sei aonde. É a mesma brincadeirinha e tu fala assim, caraca, como é que um consegue avançar, o outro não? É o entendimento, irmão. É o desejo de se expor a palavra, mas pode reparar. Fica ali atrás conversando, fica ali batendo papo, fica ali cutucando, fica mexendo no celular, despreza a palavra, despreza o conhecimento, não tem libertação na mente, não tem progresso. Meus filhos, eu estou bebendo muita água, mano, muita água mesmo. Se tivesse umas 3 taças para colocar dessa aqui, eu ia brincar. É que não é abusar da vontade de vocês, não, obrigado. É que eu estou bebendo muita água mesmo, estou seco. Amém? Quantos estão entendendo? Jesus, quando Ele nos chama, irmão, Ele nos chama para nos libertar completamente. Quantos entendem isso? Você vai ter uma ideia que quando Jesus chama Pedrão, Pedrão era um chucro, era ou não era? Um homem iletrado da Galileia. Pode vir profeta de Nazaré, daquela região ali da Galileia, só judeus que falavam línguas gregas, ou seja, judeus que falavam um hebraico puxado com o grego, que era até desmerecido lá na Judéia, em Jerusalém. Alguns deles não eram nem aceitos nas sinagogas, por aquele dialeto bem do interior, então eles já sabiam. Ou seja, Jesus vai lá e busca homens assim, pescadores, pessoas que não davam nada para ele, sabe como é que é? Judeu que trabalhava na coleteria de impostos de romano. E aí Jesus pega um zelote, que é o chamado de Simão Zelote. O que é o zelote? O cara que lutava contra Roma, o próprio Barrabás, ele era um zelote. Aí Jesus pega um zelote e bota na mesma equipe de um cobrador de imposto, um publicano. Tu imagina, irmão, nessa equipe de 12, um zelote e um publicano. E Pedro, segundo alguns relatos, Pedro era também zelote ou herodiano. Olha que loucura, por isso que ele pegou aquela espada, ele andava com espada. E Jesus trabalhando nessa equipe, o que ele fez? Larga agora essa rede aí, larga tudo. E eu vou te fazer pescador de homens, eu vou ampliar a sua mentalidade, eu não vou te libertar só dessa situação não. Eu vou transformar a tua mente, e você vai ser lembrado, até o apóstolo Davi lá na figueira, 2000 anos depois vai pregar e vai mencionar seu nome. A tua história, você vai falar de mim, através da minha vida, através da tua vida eu vou te usar, meu nome vai ser glorificado, mas você vai ser honrado. Lá no céu vai ter um trono para vocês, 12 tronos para os 12 apóstolos e 12 tronos para as 12 tribos de Levi, e vocês vão estar lá. Deus pega homens medíocres, com linguajar que ninguém respeitaria nenhuma retórica, nenhuma oratória, não sabia falar bem, não poderia nem ser um mensageiro do rei físico, quanto mais um mensageiro de Deus, não tinha um curso de oratória, não tinha homilética, não tinha nada. E aí Jesus pega aqueles caras, transforma a mente deles, e o Pedro vai escrever uma carta, irmão, vai ver a carta que Pedro escreve. Deus mudou a história, ele foi morrer em Roma, ele morreu em Roma, não morreu na Galileia. Para tu ter uma ideia, vocês sabiam, quem aqui sabe, que o mar da Galileia não é um mar, é um lago de água doce? Aliás, o mar da Galileia é um lago de Genezaré. Tá? O nome Genezaré vem de harpa, porque o lago ele é formato de uma harpa assim, ó, uma harpa gigante. Ele faz até tu vê de helicóptero assim, ele é o formato de uma harpa. Daí que vem de Genezaré, que é a harpa. E eles estão ali nadando ali, eles falam o mar da Galileia, o mar da Galileia. Por que o mar da Galileia? Eles não conheciam outro mar. Eles achavam que um laguinho era o mar. Quem está entendendo, irmão? Quem nunca saiu da figueira, acha que a figueira é o mundo. Quem nunca saiu de Nova Iguaçu, acha que Nova Iguaçu, New Iguaçu City. Né? É o mundo. Caraca, e hoje eu fui pela primeira vez no centro de Nova Iguaçu, lá no Shopping da Pedreira. A nós aí, ó, no Habib's. Tamo junto no Habib's, tirando onda no Habib's, baladão. Zoando a Vera. Aí você pensa, caraca, né? Tá tirando onda.
Aí Deus começa a transformar a sua mente e te leva para lugares maiores. E Deus te leva para lugares maiores. Porque quando o homem não tem a mente transformada, Deus dá um carrinho mais ou menos para ele, ele já se sente assim, ó. Quem conhece alguém assim? O cara passa na rua, nem fala mais com ninguém. O cara fala assim, esse cara aí tá achando que ele comprou uma Ferrari? Não é desmerecendo que ele comprou não, mas o cara mudou. Mudou. Eu tô falando, irmão, já tive amigo porque comprou um carro, o cara mudou. O cara ficou arrogante, o cara andava assim na rua, ó. Parecia até que estava com marca milionário. Eu falei assim, gente, mudou. Mudou a mente do cara. Entrou uma ganância, um negócio que o cara achou. Sabe o que é isso? O pouco já torna o cara ganancioso. Por quê? Por causa da mentalidade dele. O cara fez uma casinha mais ou menos, só porque os primos dele namoram de aluguel, ele fez uma casinha mais ou menos. Esse sente o poderoso da família. Essa raça de pobre, não aguento mais. Olha pro teu irmão e diz, não faz isso não, irmão. O orgulho, a Bíblia diz que o orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra. Não é isso não. Você pode morar numa casa linda, você pode andar num carro lindo, não desmerece ninguém não, amado. Continua no sapatinho, continua quietinho. Porque uma pessoa que recebe pouco, sem transição da mente, ela se torna orgulhosa e vaidosa. Mas uma pessoa que tem uma transformação da mente, mesmo recebendo muito, ela continua humilde e simpática. Quem está entendendo? A pessoa já começa a pisar na esposa, começa a pisar nas pessoas ao redor. Aí tu fala, sabe, fulano mudou com tão pouco. Gostava dele quando ele andava a pé. Ele era um cara mais simpático, mais humilde. Mudou. Por quê? Porque melhorou de vida sem conhecer Jesus. E aí esse gadareno, ele estava desesperado. Jesus enfrentou uma grande tempestade para libertar ele. Vai lá e liberta. Pum! Soltou ele. Ele vai aos pés de Jesus. 2.000 porcos se precipitam. Por que Jesus permitiu os demônios entrarem nos porcos? Quem sabe? Porque os porcos, os judeus não comiam porco. E Jesus ainda viveu a antiga aliança. Jesus era a nova aliança, a partir do seu corpo. Mas enquanto ele estivesse vivo, ele tinha que cumprir todos os princípios mosaicos. Senão nem o sacrifício vicário dele seria justo. Então Jesus não comia carne de porco. Está entendendo? Jesus respeitou as regras do Antigo Testamento. E aí o que ele faz? Os demônios pedem para entrar nos porcos, porque eles sabiam que eles tinham legalidade. O reino do Espírito trabalha por legalidade. O que Jesus está querendo mostrar nessa passagem é que se você é crente e volta a beber, se você é crente e não tem transformação e volta a fumar, da mesma forma que o diabo pede, me deixa entrar naqueles porcos, o diabo pensa, Senhor, o Senhor está me expulsando do fulano aqui que acabou de ser liberto. Me deixa entrar no corpo daquele homem ali, porque eu tenho legalidade para entrar no corpo dele. Ele bebe cachaça todo dia, ele fuma todo dia, ele, sei lá, espanca os filhos. Se você me dá legalidade para entrar, Jesus autoriza, pode entrar. E aí o que ele faz com a pessoa? O que ele fez com os porcos? Eles poderiam deixar os porcos pastando, né? Deixar os porcos doidos. Eles precipitaram os porcos. Irmãos, eu nunca vi uma pessoa com um espírito maligno entrando na vida dele, o espírito deixar essa pessoa permanecer em pé. Ele vai jogar você de abismo a abismo. Me permite, Senhor, entrar no corpo dele? Entra e vai para o abismo, vai para a droga, vai para a cocaína, vai para coisa pior. E aí a transformação da mente.